Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E na Masterclass de hoje eu vou te contar o segredo de sedução que ninguém nunca te contou. Deusa, me conta uma coisa. Talvez você não consiga me contar agora, se puder, coloca aqui nos comentários pra mim, mas eu quero que você pare pra pensar no que a palavra sedução te traz. O que isso remete para você? Quais são as primeiras impressões ou as primeiras palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa neste termo? E aí eu não vou ficar aqui te acompanhando, né? Pausa esse vídeo um minutinho aí para você pensar sobre isso. Mas deixa eu te contar o que passava na minha cabeça quando eu ouvia este termo há até um certo tempinho atrás aí. Nossa, mas as mulheres estão muito desesperadas mesmo. Ficam até vendo truquezinho de sedução pra conquistar homem, pra deixar homem viciado nelas. Pelo amor de Deus, eu não preciso disso, Deus que me livre. Mas assim, vou clicar nesse vídeo só pra ver o que essa menina tem pra falar, né? Só vai que, né? Vamos ver se tem alguma coisa que preste aí. Você se identifica com algo nesse sentido? Eu tinha esse tipo de pensamento, tá? Uma mente extremamente fechada, que julgava tudo o que fosse técnica ou estratégia de sedução, de conquista, como um joguinho manipulador do mal, e eu simplesmente falava que eu não precisava disso e ponto. E eu continuo achando que a gente não precisa disso. Eu não precisei de joguinho manipulador do mal para entrar e viver bons relacionamentos. Eu não precisei disso para atrair e viver o grande amor da minha vida, né, que é o relacionamento com meu marido hoje. Mas ao mesmo tempo, eu usei um certo tipo de joguinho sim, principalmente no relacionamento com o meu marido, que é um relacionamento que eu já entrei muito mais consciente, com muito mais autonomia, que eu sabia muito melhor o que eu estava fazendo ali, só que eu fui fazendo e guiando as coisas de uma forma mais intuitiva, mais natural. Mas eu estava sim exercendo algumas ferramentas, elaborando um certo tipo de joguinho ali, mas um joguinho do bem, tá bom? Que é o joguinho da sedução. Existe uma grande diferença entre o joguinho manipulador do mal e o joguinho manipulador do bem, o joguinho da sedução do bem, tá bom? Qual que é o joguinho manipulador do mal? É quando você, apenas para obter um resultado específico, que não é nenhum resultado de crescer ou de construir algo com a pessoa, mas porque você quer que esse cara fique no seu pé, ou você quer que ele, babe por você, faça as coisas por você, te leve para vários lugares, pague as coisas por você, enfim, você vai ficar brincando com ele, né? Dá algumas coisas para ele, dá uma cativada, faz alguma coisa ali, e na hora que esse homem vem, na hora que ele faz esse movimento de querer você, de mostrar interesse, aí você desdenha de novo, justamente porque o seu objetivo como jogadora do mal, digamos assim, não é construir algo com esse cara, não é construir um relacionamento, desenvolver e vocês ficarem juntos, é simplesmente alimentar o seu ego. É simplesmente ter uma válvula de escape ali, um plano B, C, D, E, F, sei lá que plano, para quando você estiver carente, sem ninguém, quer alguma coisinha fácil ali, mas não quer ter que se esforçar muito, você sabe que esse cidadão tá ali no seu pé. Então você finge coisas, você cria situações, manipula situações, pensando somente nos benefícios e nas vantagens que você vai obter desta relação. Você não pensa no outro, você tá pouco se ferrando para o outro, né? Quantas vezes a gente, inclusive, se relaciona com homens assim, que fazem exatamente essas coisas com a gente. O cara, ele tá nem aí pra você, ele caga pra você, ele pisa na sua cabeça muitas vezes, porque tudo que importa pra ele é ter você disponível quando ele precisar. Esse é o joguinho manipulador do mal, e esse a gente tem que tomar bastante cuidado. Inclusive, ao final desta aula eu vou te dar um contexto para você analisar, para ver se você tá caindo nesse joguinho do mal aí, de manipulação do mal. Agora, o que muitas vezes a gente não sabe, que a gente pode acabar confundindo, é que existe o joguinho do bem. Eu posso até usar a palavra manipulação no sentido de manipular uma situação. Eu faço algo para ter um resultado sim, mas não é um resultado que visa somente o meu benefício e foda-se o outro. É um resultado para que eu traga essa pessoa para mim, para que a gente possa construir juntos. Quando eu quero iniciar um relacionamento
e eu quero crescer. E eu não quero só ganhar, eu quero que esse cara ganhe também. Porque eu sou uma mulher incrível, eu sei do meu valor, eu sei que eu sou uma amiga maravilhosa, que eu vou ser uma baita de uma namorada, uma esposa melhor ainda, uma mãe incrível, né? Eu sei de todas essas minhas características, então eu sei que eu vou poder construir muito com esse cara, que ele tem a ganhar estando comigo. Então eu vou criar essa situação para que nós dois possamos ganhar. E quando eu utilizo esse joguinho do bem, que é o processo de sedução, eu ganho porque eu trago esse cara mais para mim, né? Vou trazendo ele aqui, puxando, envolvendo, seduzindo, né? A palavra seduzir, ela traz essa questão de envolver, de puxar, mas esse homem também ganha. Ele ganha porque eu sou essa mulher maravilhosa, né? Que ele vai ter acesso, então tem muitos benefícios aí para ele. E aí ele vai ter acesso de fato, eu não vou ficar, né, nesse chove não molha aí, quando o cara vier eu vou embora. Não, é pra gente vir junto mesmo. E ao mesmo tempo ele ganha porque é uma delícia ser seduzido, gente. Deusa, lembra a última vez que você se apaixonou? Que você sentiu borboletas no estômago, aquela sensação deliciosa de você, eu vou encontrar com esse cara no final da semana, terça-feira você já tá se doendo, na quinta-feira você já, que delícia, a gente vai se encontrar, e aquele processo, você fica trocando aquelas mensagenzinhas, chega a mensagem dele, já vê aquele sorriso bobo no seu rosto, meu Deus, é muito gostoso. Quando você aprende a aplicar esse jogo da sedução de uma forma legal, de uma forma saudável, de uma forma íntegra, você tá dando um baita de um benefício de esse homem sentir todas essas sensações gostosas também. Sensações essas que você gosta. Não é gostoso quando você é seduzida por esse homem? Ele te manda aquelas mensagens que mexem com você, ele também vai adorar receber essas mensagens que você manda para ele e mexe com ele, tá bom? Então, essa é a grande diferença. E é muito importante a gente trazer isso aqui para não confundir, para não colocar tudo no mesmo saco, né? Não é, são coisas diferentes, tá bom? Um é do bem, o outro é do mal. E aí, por que é importante a gente aprender sobre isso? Porque é isso que vai fazendo a gente se envolver mais numa relação, fazendo a gente querer conhecer mais a outra pessoa. Pensa assim, a nossa vida hoje em dia, ela é extremamente corrida. A gente tem 500 pratos para equilibrar na nossa vida, né? Eu costumo falar para as minhas alunas que a vida é um eterno equilibrar de pratos. Quem dera fosse só relacionamento, né? Vou me abrir para um relacionamento, posso esquecer de todo o resto e vou ali conhecendo, me envolvendo. Não, gente, não é bem assim, né? Eu tenho que equilibrar o pratinho do trabalho, eu tenho que equilibrar o pratinho das amizades, eu tenho que equilibrar o pratinho da saúde, eu tenho que equilibrar o pratinho dos hobbies pessoais, eu tenho que equilibrar o pratinho da família e tem vários outros pratinhos aqui, né? Viagens, esportes, que assim a gente tem que ficar equilibrando o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? A vida tá acontecendo o tempo inteiro e a gente tem muitas coisas para dar atenção, muitas coisas para cuidar o tempo inteiro. Então, não é porque eu quero um relacionamento que eu vou conseguir arrumar sempre tempo e energia para ficar investindo em uma pessoa que eu mal conheço para ver se dali dá alguma coisa. Se ninguém tivesse mais nada para fazer, beleza, mas a gente tem. Então, a sedução entra justamente para dar aquela provocada a mais, dar aquela atiçada ali, para que a gente tenha mais vontade de conhecer e se conectar com aquela pessoa. Quando a gente traz essas questões que eu vou colocar para você no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente traz aquele a mais. A pessoa tá fazendo alguma coisa importante, equilibrando os pratinhos dela ali, mas quando ela vê que você mandou de repente um sinal, ou que você tá trabalhando esse joguinho do bem ali com ela, dá aquela vontade, ela fala, nossa, peraí, interessante isso aqui, diferente, gostei. Dá aquela mexidinha com o ego dela que ela gosta, né? Aquela mexidinha do bem. Então ela passa a dar mais atenção pra você, ela sente mais vontade de saber um pouco mais sobre você. Você tira um pouco ela daquela normose da vida dela, daquele status quo e coloca uma pimentinha ali, uma ousadia, uma gracinha. Isso motiva ela a querer te conhecer melhor. A mesma coisa você, tá bom? Então isso é importante pra gente jogar uma faísca ali, digamos assim, para que a gente consiga criar espaço
para de fato ir conhecendo outras pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes eu recebo algumas mensagens de seguidoras, algumas alunas, enfim, quando estão no comecinho, né, do meu curso, falando: Gabi, comecei a sair com um cara, foi super legal, a gente saiu, foi gostoso e tudo mais, só que aí ele começou a responder mais ou menos, esfriou um pouquinho, não chamava mais pra sair, e aí eu comecei a ficar super irritada, eu acho que ele não quer nada mesmo, que ele não gosta de mim, e aí quando eu ia ver as mensagens que eles trocavam, né, a forma como eles conversavam, eu percebi ali que faltavam elementos que motivassem esse cara a querer continuar saindo, porque a gente se esforça para criar tempo e energia na nossa vida quando a gente já tem um envolvimento emocional com alguém, né? Então, se você tem um relacionamento comigo, Deus, se a gente já tem uma história, se a gente já tem um contexto, se eu já te conheço, se eu já tenho conexão emocional com você, por mais que a minha vida esteja acontecendo corrida, eu vou dar um jeito, né, de caber e da gente continuar crescendo ali. Só que para uma situação onde vocês não se conhecem tão bem ainda, às vezes quando vocês saíram lá no começo, a vida dele estava um pouco mais tranquila, né, sei lá, tava de férias, o trabalho tava mais de boa, e aí agora o tempo foi passando, ele tá com outras coisas no trabalho, coisas acontecendo, outras pessoas apareceram, né? De repente ele saiu com outra mulher também, enfim. E isso faz com que ele acabe não investindo mais tanto tempo e energia em você, porque outras coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo em que vocês ainda não criaram uma conexão. Então ele não tem um motivo para continuar seguindo em frente. Não estou passando pano para o cara, tá bom? Eu só quero te mostrar que muitas vezes não é que ele não tá afim de você, ou que ele é um cretino, ou que ele é um safado, ou que ele é um mentiroso, ou que ele está jogando com você de uma forma maldosa. É que não houveram elementos ali que deram uma provocadinha. Gabi, você está falando então que se eu colocar esses elementos, né, de sedução na conversa, de uma forma mais... A gente faz isso de algumas formas inconscientes, mas eu quero trazer um pouco mais de consciência para você dar uma provocada. Então, você está dizendo que sempre vai fazer com que o cara volte para mim e queira ficar comigo? Nem sempre. Às vezes o cara realmente não está interessado mesmo, tá bom? Mas nem sempre. Às vezes não é a questão de desinteresse, é que tá meu borocochô ali e aí, né, não teve aquela faísca. Eu vou te ajudar, você jogar uma faísca ali. Porque se tiver gasolina, vai pegar fogo. Aí o negócio pode desenrolar e aí vocês continuam a relação, percebe? Mas é claro que, né, precisa ter uma gasolina ali, um combustível, algum tipo de sintonia, algum tipo de afinidade entre vocês e uma mínima disposição desse homem em querer continuar investindo em vocês. Porque o primeiro encontro foi muito bom pra você, mas pra ele foi péssimo. Então não vai adiantar, né? Ele não vai realmente querer dar continuidade ali. Mas é importante a gente fazer a parte que nos cabe, dar uma brincada ali pra fazer essa conexão acontecer. Agora, deixa eu te contar uma coisa que passava muito na minha cabeça, que pode estar passando na sua cabeça também. Ai, mas que saco isso. Eu quero um relacionamento onde eu possa ser eu mesma, onde as coisas possam acontecer de forma natural. Eu também. Você pensa assim? Eu também pensava. E ó, eu continuo pensando, tá bom? Mas existe um meio do caminho, né? Um natural que pode ser um pouco mais estratégico, natural que pode utilizar a psicologia ao nosso favor, porque a sedução, ela acontece, o processo de sedução, o processo de se apaixonar por alguém, ele envolve uma sedução. Você estando consciente disso ou não? Aí eu te pergunto, você quer se apaixonar? E você quer que esse homem pelo qual você se apaixone também se apaixone por você? Você quer, né? Deus, é delícia, é gostoso, a gente quer. Então a sedução, ela vai acontecer. O processo de sedução vai acontecer. A questão é que muitas vezes acontece de uma forma inconsciente. E aí a gente pode acabar se apaixonando por uns trastes, ou a gente não consegue adicionar esses elementos na relação com um cara legal, para que ele se apaixone por nós. Porque é inconsciente, então eu não sei o que fazer. Mas esse processo ele acontece. Então, que tal a gente tomar consciência disso para colocar esses elementos ali, para dar uma ajudinha no processo? Existe todo um fundamento psicológico por trás de estratégias de sedução e conquista que são fundamentais para a realização e para a felicidade de um indivíduo dentro de um relacionamento. E deusa, isso acontece
do início ao fim de um relacionamento. Se continuar acontecendo de uma forma legal, não vai ter fim, né? Só quando os dois morrerem. Mas o que eu quero dizer pra você é que esse processo de sedução, quando a gente toma consciência disso, a gente sabe jogar. A gente entende como fazer a coisa funcionar melhor quando ela tá degringolando. Então isso não é só pra você conquistar aquele homem, mas é para você também reconquistar alguém que você realmente goste e que, por N razões, vocês acabaram terminando ou não estando mais juntos, ou, né? Esse homem perdeu a confiança, a credibilidade em você, não acredita mais no relacionamento com você. Mas também reconquistar o teu próprio parceiro. Quando a gente está dentro de um relacionamento fixo, estável, isso passa a ser mais importante do que nunca. Porque a primeira coisa que se perde em um relacionamento de longa data é esse processo de sedução. A gente começa a largar a mão, dá o outro por garantido, toma o outro por garantido, a gente não investe mais, a gente não se desenvolve mais, a gente não cativa mais o outro, a gente não flerta mais com o outro, a gente não traz esses sinais que eu vou colocar pra você aqui. Então tudo fica muito chato, muito monótono, muito, e é isso aí. Só que o ser humano não tem tesão, né, por coisas assim. Até o tesão acaba se esvaindo muitas vezes. Algumas traições podem até decorrer daí. Não tô justificando, tá bom? Porque junto com a traição também tem falta de caráter, falta de maturidade, respeito com o parceiro. Mas tô dizendo que pode surgir daí. Então a gente não pode deixar esse tédio se instaurar na nossa relação, esse tomar por garantido, esse comodismo, né? A gente insere esses elementos e continua então cativando o nosso relacionamento, para que a gente continue tendo tesão pelo outro, admiração, para que o relacionamento continue crescendo, né? E não fica aquela coisa, depois que casa é assim mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus. E aqui isso se faz mais importante porque lá no começo isso aconteceu de uma forma inconsciente, tinha uns hormônios, mas agora, se você não toma consciência disso, depois que seu relacionamento está acontecendo, esses elementos se vão. E aí o relacionamento ele vai desmoronar. Então é importante que a gente tome consciência disso sim, para criar essas situações, não de uma forma artificial, manipuladora, fria, mas de uma forma mais estratégica sim, só que claro, respeitando quem nós somos, respeitando o processo e fazendo isso para nós dois crescermos juntos. Afinal, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro também. Num relacionamento de longa data, a gente quer que isso funcione, né? A gente quer que esse crescimento seja em conjunto ali, vai ser bom para os dois, no final das contas. Além disso, quando a gente toma consciência desses elementos, a gente fica muito mais sensível, muito mais perceptiva sobre quando outras pessoas estão fazendo isso conosco. Vide os cafajestes lá, que são ótimos, né? Esses os bonitões, aqueles caras incríveis, garanhões, né? Que ficam com várias. Esses são craques. Esses aí, eles sabem fazer o que eu vou te falar agora. Mas quando você sabe também, aí você já fica mais de olho, já fica mais esperta, para ver se não é apenas um joguinho, né? Você fica muito mais fortalecida e invulnerável a qualquer investida desses homens safados que tem por aí, tá bom? Então, qual que é esse truque de sedução? É justamente o flerte. Esse clima de flerte, ele precisa estar presente quando vocês estão se conhecendo, e aí é mais do que uma amizade, né? Quando vocês estão ficando, quando vocês estão namorando, quando vocês estão casados, quando vocês têm filhos e 50 anos, né, juntos, tá bom? Esse clima de flerte, ele sempre precisa estar presente. E aí é claro que em cada situação de relacionamento vai ter um contexto, uma adaptação diferente, né? O flerte das pessoas que não ficaram ainda é diferente do flerte das pessoas que estão casadas há muitos anos. Mas você pode dar uma brincada com isso. O que é o flerte? É uma discreta insinuação de interesse entre duas pessoas. Mas é uma insinuação quase como se essa insinuação fosse proibida. Pega esta palavra, proibida. É uma mistura de pode, não pode, quero, não quero. Quando alguém tá flertando com você, você fica com aquela sensação de será que é coisa da minha cabeça? Ou fulano tá me dando mole?
Será que ele... acho que tá. Mas não sei. Porque não foi tão óbvio assim, né? Será que coisa na minha cabeça? Será que... Tá entendendo, Deusa? Por quê? Porque é uma abordagem discreta, não é explícita. Num relacionamento de longa data, a gente acaba indo tudo muito pro explícito, pro óbvio, né? Não, vamos dar uns passinhos pra trás. Dá pra dar essa brincada, mesmo que não seja real. É seu marido? Vocês estão casados há 10 anos? Mas tudo bem, vamos fingir que a gente não é casado? Vamos fingir que a gente acabou de se conhecer? Eu faço muito isso com o meu marido, às vezes a gente vai sair, alguma coisa assim, e eu brinco, eu trato ele como se ele fosse um cara que eu tivesse acabado de conhecer no bar, converso com ele como se eu tivesse acabado de conhecer ele, assim, porque isso dá um ar tão gostoso, é uma brincadeira, é uma diversão, mas esse lúdico traz um climinha, traz uma gostosura, né? Aí eu falo pra ele, me trata como se você tivesse acabado de me conhecer. Vamos conversar aqui como se a gente tivesse acabado de se conhecer, porque isso traz a questão de não tá garantido. E Deusa, essa é a graça da coisa. O não está garantido, o não estar certo. Tudo que é muito óbvio, tudo que é muito garantido e previsível perde a graça para o ser humano. Deixa eu te trazer um exemplo. Pensa na sua comida preferida. Aquela que você fala, nossa, eu comerei isso todos os dias. Tá, falar é fácil, né? Experimenta, faz um teste aí de você comer essa comida todos os dias durante um mês. Como será que você vai se sentir depois disso? Será que essa comida ela vai continuar sendo a sua comida preferida? Você pode até gostar dela, continuar gostando dela, mas vai perder um pouco daquele sabor especial. Quando você tem a sua comida preferida e você deixa ela para momentos específicos, né? Capricha, vai naquele lugar específico que faz com aquele tempero, tem um gostinho muito mais especial, não tem? Então, isso é fato do ser humano. A gente tentar reprimir isso é pior, não funciona. Só que quando a gente toma consciência disso, nós conseguimos recriar esses momentinhos nos nossos relacionamentos. O que as pessoas imaturas fazem? Simplesmente pulam de relacionamento em relacionamento. Traem, trocam de relação, porque é muito mais fácil, né? Enjoei, já fiquei um tempo com você, não tem mais a mesma graça, vou lá e troco. Vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque a pessoa não entendeu ainda que a solução não é ficar trocando de relacionamento. Pode até ser, se a pessoa... Ninguém é obrigada a nada, né, gente? Então, se essa pessoa, ela só quiser ter relações casuais mesmo, às vezes ela não tá nem num relacionamento sério. Ela simplesmente não quer se comprometer, né? Então, fica um tempo aqui, fica um tempo ali, nada de errado com isso, né? Se ela não estiver traindo, se ela não estiver quebrando a confiança, né? E o vínculo estabelecido naquele relacionamento, não tem problema nenhum. Só que vai ter uma grande... Ela vai ter que pagar um preço por isso. O preço de nunca desenvolver vínculos. O preço de nunca desenvolver uma conexão sólida e duradoura. Não tem nada melhor nessa vida do que a construção de um vínculo. Você estar com uma pessoa que você construiu uma história ali, vocês já passaram por momentos muito difíceis, só que vocês estão juntos, crescendo, deram as mãos e vão seguindo, e cada dia vocês ficam melhores, e cada dia vocês ficam mais fortes, e você sabe que você pode contar com esse homem, e esse homem pode contar com você. Essa construção, ela precisa de tempo, ela precisa de disposição. Isso aqui, a pessoa que fica pulando de galho em galho nunca vai conseguir. E isso aqui vale ouro, né? Então, é um preço que se paga. Só que ao mesmo tempo deixar as coisas ficarem acomodadas, mornas, não vão continuar alimentando o relacionamento de homem e mulher, né? A gente pode até continuar naquele relacionamento por amizade, por afeto, por carinho, mas homem e mulher não vai rolar. E essa relação ela vai acabar desmoronando, né, ao longo do tempo. Porque se eu tô num relacionamento amoroso, esse vínculo homem e mulher precisa acontecer, senão isso vai acabar impactando a minha vida, as outras áreas da minha vida em outros momentos. Mas vamos voltar para os inícios de relacionamento. Esse clima de flerte tá muito raro hoje em dia. As mulheres estão se entregando tão rápido e tão intensamente que, se você criar um mínimo de mistério ali, você deixa esse homem viciado em você. Por duas questões. A primeira é que quando você cria esse clima de flerte e mistério, que é esse
vou, não vou, essa abordagem indireta. E isso acontece porque quando a gente envia essa abordagem indireta, e já vou trazer para você aqui qual que é a forma prática de se fazer isso, né? Esse envio de sinais ambíguos, vou, não vou, quero, não quero, tô interessada, mas nem tanto. Isso estimula ainda mais a energia masculina desse homem, que é ativada quando vê que essa mulher o desafia a conquistá-la. E isso acontece no inconsciente do homem, a gente querendo ou não. Eu vejo algumas pessoas, algumas mulheres às vezes falarem assim: ai, mas que saco esse negócio de joguinho, porque se o homem gosta de desafios, se ele gosta de conquistas, que vá jogar um jogo, que vá jogar o futebol, que vá jogar um videogame, não tem que se relacionar, é um menino ainda. Depende, se for o joguinho do mal, sim, tá bom? Agora, esse homem, por mais que ele vá jogar o videogame dele, vá jogar o futebol dele, ele ainda tem essa questão do desafio da conquista dentro dele, a polaridade masculina prevalente nele. Esse não é o problema. A gente estimular esse lado do homem não é o problema. Na verdade, essa é a solução. A questão é a forma como a gente faz isso, como eu já te disse. Porque se para ele gostar de você, você precisa ficar fazendo só isso o tempo inteiro e nunca se entregar, aí realmente a gente tem um menino imaturo. Tá bom? A questão é utilizar mistério, utilizar flerte, utilizar sinais ambíguos para trazer essa pimentinha, essa conexão gostosa para a relação. Mas é claro que a relação precisa se desenvolver. Inclusive, essa é a grande sacada para você separar uma coisa da outra. Gabi, como que eu sei se esse cara tá fazendo o joguinho do mal ou o joguinho do bem comigo? Você vai observar se vocês estão evoluindo. Ou seja, de candidato, né, a relacionamento a ficada, de ficada a namorado, de namorado a casamento. Essa evolução precisa estar acontecendo e num tempo razoável, né? Porque se você, de candidato a ficada, isso aqui já tem 1 ano e nada acontece, 6 meses nada acontece, 3 meses nada acontece, aí talvez esteja rolando um joguinho do mal aí, que significa que esse cara tá brincando com você, mas que ele não quer de fato ir pro próximo nível. Mesma coisa de ficada para relacionamento sério, para namoro. Se vocês já estão ficando há 3, 4 meses e o negócio continua nesse chove não molha, isso significa que ele não quer dar o próximo passo e que ele pode estar brincando com você sim. Então é isso que você precisa observar para separar uma coisa da outra, tá bom? O que eu te convido aqui justamente, de verdade, abre a sua cabeça e para pensar que se eu quero viver um relacionamento gostoso, é importante que eu me esforce por esse relacionamento sim. É importante que eu faça a minha parte, que eu traga algumas estratégias. E isso não vai fazer com que o relacionamento não seja natural. Isso não vai fazer com que eu precise deixar de ser eu mesma. Só que muitas vezes quando eu tenho esse discurso, e eu tinha, tá? Tô compartilhando no fundo do meu coração com você aqui, porque eu mudei isso, graças a Deus. E foi isso que me possibilitou viver o relacionamento que eu vivo hoje. Mas muitas vezes quando a gente só fica nesse discurso, eu não tenho que ficar fazendo nada por homem, eu não tenho que agradar, porque eu não gosto de joguinho, porque eu falo mesmo, eu gosto, eu chamo pra sair, eu mando mensagem, eu estou quase me colocando no lugar da criança mimada que não vai mudar, vai fazer do jeito que quiser, vai se entregar completamente e ainda espera que o cara se apaixone por ela. E quando isso não acontece, fica brava, emburrada, triste, desacreditada no amor, porque o amor não existe, porque os homens não querem mais nada. Sendo que, eu não tô utilizando os elementos que fazem um homem se apaixonar por mim. Eu não tô utilizando os elementos que fazem um homem se apaixonar por uma mulher. Da mesma forma como você não se apaixona por aquele cara bonzinho que fica no seu WhatsApp, que fica te mandando pra sair, que quer fazer um monte de coisa, você até queria gostar dele, mas você não consegue. Por quê? Porque ele não tá usando os elementos certos. Aí depois o cara vai ficar reclamando que as mulheres não dão atenção, que as mulheres não querem mais nada com nada. Mas meu filho, peraí, faz a sua parte, me encante, me seduza, me envolva, né? Bonzinho aí, fazendo tudo que eu quero, sempre ali, que nem um cachorro lambendo meu pé, não vou me apaixonar por você. Não é culpa sua você não se apaixonar por ele, assim como não é culpa desse cara muitas vezes não se apaixonar por nós. A gente precisa trabalhar os elementos para que essa colinha aconteça. Então, é importante a gente enviar esses sinais ambíguos, demonstrar interesse, mas ao mesmo tempo não tanto interesse assim.
Como que você pode fazer isso? Na prática agora, se você estiver num lugar, você pode brincar com um olhar, por exemplo. Você tá numa mesa, em algum lugar, e aí você olha para aquele cara, dá um sorriso, desvia o olhar. Olha de novo, desvia o olhar. Essa é bem a simbologia, né? Do demonstrar interesse, recuar. Demonstrar interesse, recuar. Você pode fazer isso com a sua linguagem corporal, com os olhos. Você pode fazer isso com palavras. Exemplo, um elogio seguido de um leve desdém. Leve, tá? Pelo amor de Deus, não vai xingar o cara, maltratar. É leve, é só pra dar aquela brincadinha. Exemplo, nossa, você ficou muito bem nessa camisa social. Aí ele vai ficar todo feliz. Aí depois você joga essa marca veste bem todos os homens que eu conheço. Você deu uma subidinha no ego dele, ele já se sentiu especial, de repente você tirou esse lugar de especial dele. Nossa, mas todos os homens? Então eu não sou o único? Então, o que acontece? Vai existir um movimento dele de querer ser mais especial para ganhar um novo elogio de você. Dessa vez que ele seja único. Isso é inconsciente, gente. É gostoso, tá? Então, de repente, dá uma brincadinha nesse sentido. Você pode dar uma risadinha depois. Pode até ficar aquele clima de, tá fazendo para provocar. É para ficar, na verdade, não tá fazendo para provocar. Porque é literalmente uma provocação, meu filho. Eu quero te provocar para você, né, dar uma mexidinha aí, entendeu? Você pode jogar, por exemplo, ele te chama para sair de última hora. Você fala, meu filho, de última hora. O que você pode demonstrar ali? Adoraria sair com você hoje. Esse é um convite muito tentador ao seu interesse. Mas não sei se é uma boa ideia. Mas eu já tenho um outro compromisso. Dá uma levadinha, dá uma recuada. E isso aqui é legal quando surgem algumas situações assim, tipo convite de última hora, meu amigo. Não, né? Não sou mulher de aceitar convite de última hora. Você que se planeja da próxima vez e me chame com antecedência. E é importante você criar esses movimentos de uma forma mais macro também. Aqui eu te dei coisinhas específicas que você pode fazer, mas é importante você se colocar nesse lugar de desafio para ele com todas as suas atitudes e comportamentos. De uma forma geral, o que vai mexer absurdamente com esse homem é perceber que você é uma mulher interessante e desejada por outros homens. E aí, quando eu digo ser interessante e desejada por outros homens, não é sair ficando com todo mundo aí, Deus dará, né? Não é isso. Ou ficar falando pra ele sobre outros caras. Não é isso, deusa. Mas é ele saber ou ver, de repente, né, nas suas redes sociais, ali, os seus amigos, que você é uma mulher que cativa, que tem outros homens à sua volta, porque isso traz a questão do desafio de novo. Você ser uma mulher que desperta desejo dos outros homens, mas desejo por quem você é. Por você ser uma mulher que cuida da sua aparência, que desperta desejo porque você é uma mulher que vive uma vida com atividades e coisas legais acontecendo, que desperta desejo pela forma leve com que você lida com as situações difíceis e nem tão gostosas assim que acontecem na sua vida. Desejo pela forma confiante como você anda. Desejo pelos sorrisos encantadores que você distribui pelos lugares que você passa. É isso que torna uma mulher altamente desejável por vários homens. Homens que estão ao redor dela. E ele vai perceber isso. Então perceba que ter homens interessados por você, outros homens, é apenas uma consequência natural de você ser interessante para você mesma, de você viver uma vida interessante para você mesma. E aí que tá o pulo do gato. Não é só ser interessante para os outros homens, mas mesmo assim escolher ficar com ele. Quando esse homem percebe que você é essa mulher que pode escolher, mas que não fica com qualquer um, que não sai ficando com qualquer cara, justamente porque não tem certo ou errado, mas porque essa mulher, ela tem critérios. E ela sabe que ela não está disposta a aceitar menos do que ela deseja e merece num relacionamento. É por isso que ela não vai sair ficando com qualquer um, né? Porque ela não quer aceitar migalha de qualquer cara. Ela não precisa disso, ela não está desesperada. E que mesmo assim ela demonstra interesse nesse homem, ele vai fazer de tudo para conquistar você. E sabe o que é mais incrível dessa equação, deusa? É que se por um lado ele vai fazer de tudo para conquistar você, justamente porque ele te enxerga como prêmio, como uma conquista, como um desafio, e tá tudo bem, isso não necessariamente é ruim, a gente já falou sobre isso, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar sobre isso de novo.
é um simbolismo, tá bom? Não tô te objetificando, é um simbolismo de quanto isso é representativo e importante para o homem. Da mesma forma como ele te enxerga como prêmio, você também se enxerga como prêmio. Você passa a enxergar e a reconhecer muito mais o seu valor. Você sabe que você é o prêmio. E aí, você também sabe que esse homem que você escolher, que pode ser esse cidadão aqui, ele vai precisar fazer por merecer para te conquistar. Então, nessa combinação, masculino e feminino conseguem, nessa dança de sedução, de flerte, de mistério, de pequenos desafios ali, conseguem se conectar e construir uma relação que vai evoluindo cada vez mais. Então eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você de uma forma mais profunda do que a gente está acostumado a ver por aí nas superficialidades. Se fez sentido, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É muito importante a sua opinião a respeito do tema para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.